Olá, muito boa noite para todo mundo. Tirante um boi malhado que teimava em querer ficar alongado no cerrado, a comitiva do Terra Viva DBO na TV não teve dificuldade para fazer o transporte da Fazenda Soledade até a Querência do Norte. De sorte que a boiada pôde ser entregue na hora marcada e a gente já pode reunir a companheirada para contar como foi vencida esta jornada, começando então a função com a apresentação da prosa brideira do dia. Por motivo de outras pendências de igual urgência para resolver, a gente acabou não tendo tempo de comentar aqui com os companheiros e companheiras produtores brasileiros o resultado do primeiro leilão de agosto na GDT, aquela grande plataforma de negociação da cooperativa neozelandesa Fonterra, que influencia o setor leiteiro no mundo inteiro, né? Pois então, para não deixar ninguém desinformado, fiquem já os amigos saberizados de que, neste evento realizado no último dia 6, o preço médio dos derivados negociados ficou em 3.680 dólares por tonelada, com um ligeiro aumento de 0,5% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Já o volume comercializado somou 35.965 toneladas, com um fortíssimo crescimento de 56,7% na mesma comparação. Desta vez, os preços dos principais produtos apresentados para venda tiveram comportamentos variados e andaram em direções desencontradas. Entre os que foram no rumo de morro acima, a mussarela registrou uma substanciosa alta de 8,4%, saindo a 4.500 dólares por tonelada, enquanto o leite em pó integral, que aliás é o derivado mais negociado na GDT, né, subiu 2,4%, indo para 3.259 dólares. Já o leite em pó desnatado foi para o lado contrário e fechou o dia com uma queda de 2,7%, valendo 2.539 dólares. Simplificando agora a explicação para esta situação atual, os produtores estão aproveitando uma ligeira melhora da demanda mundial para diminuir o estoque de mercadoria que estava guardado na câmara fria, né? Já a respeito dos efeitos deste resultado aqui para o nosso mercado caseiro, o pessoal do portal Milk Point lembra que, em primeiro lugar, praticamente 100% de tudo o que a gente compra no estrangeiro vem da Argentina e do Uruguai, que são nossos parceiros no Mercosul. O caso, então, é que, pelas circunstâncias e conjuminâncias atuais, e considerando os preços do leite e dos derivados em geral, aqui e nos principais países importadores do setor, para os fornecedores argentinos e uruguaios, continua sendo muito mais vantajoso vender para a indústria e para as indústrias e para os grandes distribuidores do Brasil, mesmo com a disparada do valor do dólar em relação ao real, o que encarece todos os produtos trazidos lá de fora, né? E pelo jeito que o vento está batendo no eito, para o produtor brasileiro, o caso é de se preparar, porque não vai ser tão já que esta situação vai mudar. Quando a nossa sabedência é pouca para resolver os problemas e pendências da lida, carece de ter uma dose generosa de paciência para não deixar a vida entrar numa estrada enganosa. E sendo assunto complicado, o mais recomendado é buscar aconselhamento com um especialista, que é o que a gente vai fazer agora, aqui mesmo no nosso arranchamento, com a apresentação da conversa com o analista. Olá, eu sou Alcides Torres, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estamos aqui para mais uma conversa com o consultor. E a pergunta que nós recebemos é: a alta do dólar, ela é boa ou é ruim para o pecuarista de corte? E ela é boa ou ruim para o pecuarista de leite? Então vamos lá. O dólar tem duas facetas, não é? Quando o dólar sobe, eu estimulo a exportação. E se eu estimulo a exportação de carne, por exemplo, em junho a gente bateu um recorde, foi o melhor mês aí desse ano. Então eu contribuo para a exportação, não só da carne bovina, mas de soja, de milho, de tudo que o Brasil exporta, inclusive materiais não oriundos da agricultura, como minério de ferro. Tá? Agora, tem o outro lado da moeda. Tudo que eu importo, em função da alta de dólar, fica caro. Então, os insumos, de maneira geral, cujos princípios ativos são importados, não é? Fertilizantes que a gente importa, então isso torna a vida do produtor rural mais difícil.
Então, para o pecuarista de corte, é bom porque ajuda na exportação e é ruim porque eleva os custos de produção. E para o pecuarista de leite? Para o pecuarista de leite, uma vez que o leite importado concorre com a produção nacional, a alta do dólar é bom porque torna a importação menos vantajosa e torna o produto nacional mais interessante para ser distribuído no mercado interno, tá? Então, diferente do pecuarista de corte, a alta do dólar para o pecuarista de leite é boa, se bem que também os custos de produção dos materiais que ele importa para produzir o leite também ficam mais caros, mas no caso do leite, a importação de leite é um problema sério. É isso aí, desejo a todos bons negócios, boa saúde e até breve. E se o companheiro ou a companheira boiadeiros estão aí quebrando a cabeça com alguma questão pendente, ainda carente de solução, anote e não esqueça de falar com a gente aqui na televisão, pelo nosso endereço internético, que é pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br, ou pelo nosso novo número de WhatsApp, que é o 11 94174 0716. Eu vou falar de novo. 11 94174 0716. Cuidando na descida enganadeira da estrada para não deixar a culatra se desgarrar da ponteira, a comitiva já vai levando de vencida a primeira das 3 pernadas em que a jornada foi dividida. E antes de tocar em frente à empreitada, a gente faz aqui uma rápida parada para voltar logo em seguida. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Os companheiros e companheiras boiadeiros de certo que estão saberizados do que vem a ser essa consumição desgramada chamada brucelose bovina. Porque desde que a gente era criança e brincava de boizinho de chuchu no quintal, os nossos avós já falavam deste mal, que além de provocar gravíssimos prejuízos para o fazendeiro, é pior ainda porque pode passar também para as pessoas que lidam com o gado ou que consomem produtos contaminados. É verdade verdadeira mesmo que o país avançou muito no combate contra essa desgraça pelada, a partir da vacinação da vacada, né? Mas assim mesmo, esta assombração continua rondando aí as fazendas brasileiras. Pois agora uma novidade relativamente simples pode mudar essa situação. É a revacinação. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente vai ter a satisfação de receber a visita virtual do Dr. Anderson Aires, médico veterinário e gerente de produtos para ruminantes da MSD Saúde Animal, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Dr. Anderson. É uma grande satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso rancho eletrônico e informático. Seja muito bem-vindo. Faça o favor de ficar à vontade. Vocês estão... Boa noite, Sidney. Tudo bom? Tudo Como bem? vocês Seja estão? muito bem-vindo. Você está me ouvindo bem, Anderson? Sim, estão te ouvindo. Não. Ô, Anderson, para quem ainda não é para quem não é técnico, ainda não tem perfeito conhecimento aí, né, do assunto, o que vem a ser a tal brucelose? Sidney, brucelose é uma doença que a gente chama de infecto contagiosa, ou seja, é uma doença que contamina algum ser vivo, né, algum animal, e ela é transmitida entre esses animais de forma contagiosa, né? Então, ela é uma doença causada por uma bactéria que acomete os animais e, como você mesmo comentou, ela pode passar também para o homem. Agora, o que acontece com o animal que tem a doença, Anderson? Tá, a brucelose, quando a gente pensa principalmente, vamos focar na brucelose bovina, tá? Ela pode atingir outros animais, mas a brucelose bovina, essa bactéria ela pode se alojar em diversos lugares dentro do corpo do animal, Sidney.
ele pode ir para articulações, pode ir para diversos órgãos, mas também ele tem uma predileção muito grande pela parte uterina, parte reprodutiva, e principalmente pela placenta da vaca. E por que ele gosta da placenta? Porque é um local onde essa bactéria pode se multiplicar bastante. E aí, quando se multiplica na placenta, ela faz com que o desenvolvimento da placenta não seja bom. Com isso, vai dar todo um problema no desenvolvimento do feto, no qual pode tanto levar à morte desse feto e um aborto, ou então o feto não se formar tão bem e morrer logo depois do nascimento, que a gente chama de natimorto, ou até mesmo ter um bezerro, uma bezerra, que vai nascer com uma capacidade de desenvolvimento pior, menor. Então a gente pode ter desde perda por abortos até perda de não desenvolvimento adequado desse animal, o qual não vai produzir tão bem carne ou não vai produzir bem leite na sua vida adulta. Você tem cura, Anderson? A brucelose não tem cura, a brucelose bovina não tem cura. Infelizmente, a gente não tem como tratar um bovino hoje, tá, Sidney? Isso é um grande problema. Esse é um grande impacto que a gente tem diretamente pensando nesse animal acometido. Então, pensando no animal que está acometido, a gente não tem cura. Infelizmente, a gente tem que sacrificar esse animal. De que formas a brucelose pode passar do gado para o ser humano, Anderson? Tá. O homem vai ter que ter contato com essa bactéria. Como que ele pode ter contato? Uma das formas é tendo contato direto com um animal positivo. Por exemplo, a vaca, quando ela parir, uma vaca positiva, ela vai excretar isso pela placenta. Então, o homem tendo contato com essa placenta, ele pode se contaminar. Uma outra maneira é estar manipulando a carne desse animal. Então, por exemplo, um perigo dentro dos frigoríficos. E uma das formas mais perigosas e frequentes de contaminação do homem é ingerindo um alimento que esteja contaminado, como, por exemplo, um leite. Então, tomar leite cru, leite não pasteurizado. E isso pode levar à contaminação do homem. Seja o leite ou seja os derivados do leite, tá, Sidney? Então, tanto faz aí se a gente está comendo um queijo vindo de um leite cru de uma vaca brucélica. Então, o homem pode se contaminar. Então, tem muito cuidado, principalmente com os laticínios provenientes de leite não pasteurizado. Agora, quais são os animais que devem ser vacinados contra a brucelose e quem deve aplicar vacina, Anderson? Tá. Hoje a gente tem uma legislação no Brasil no qual indica que todas as fêmeas entre 3 a 8 meses são obrigatório a vacina. Então, todas as fêmeas entre 3 a 8 meses têm que receber uma dose de vacina contra a brucelose. Tá ok? Nessa dose, ela pode ser feita, nesse momento, pode ser feito tanto a B19 como a Bovis RB51, tá? Que é a outra cepa que nós temos no mercado. Qualquer uma das duas. Depois, nós podemos revacinar os animais e aí a gente só pode usar a Bovis RB51. A B19 não pode ser utilizada, tá ok? Então, é obrigatório a vacinação de 3 a 8 meses e depois é indicado a revacinação dos animais. Quem que pode fazer essa vacina? O médico veterinário. Então, o médico veterinário é responsável por fazer a vacina, emitir o laudo dessa vacinação obrigatória e aí o produtor pode fazer o registro disso junto à sua agência estadual. Agora, Anderson, por que acontece de aparecer a doença, mesmo numa fazenda onde a vacada foi vacinada contra a doença? Sidney, isso é um ponto bem interessante e importante a gente poder conversar e divulgar, né? Quando nós fazemos uma única vacina, ela tem uma capacidade de proteção de 60% a 70%. O que significa isso? Se nós pegarmos 100 vacas hoje e vacinarmos, 70 conseguem ser protegidas, 30 conseguem não estar protegidas. Tá? Então, a eficiência da vacina ela é muito boa, ela é alta, mas tem uma porcentagem de animais que não ficam. Então, a gente vai ter aí uma 30% dos animais que vão estar descobertos. Por isso, a importância da revacinação. Para quê? Para a gente conseguir proteger esses animais. Então, a gente pode ter
uma fazenda que faz a vacinação, uma vacinação obrigatória, e mesmo assim a gente ter chance de animais que vão desenvolver a doença. Por quê? Porque eles não conseguiram produzir defesa contra a doença pela vacina. Então, por isso é importante vacinar e revacinar os animais. A gente revacina, Anderson, para quanto sobe essa cobertura ou essa proteção, digamos assim? Tá. Independente de qual das duas vacinas que nós comentamos no início, as duas têm a mesma eficiência, 70%. Nós imaginamos que nós em vacas, 70 ficaram protegidas, 30 não. Essa proteção dura ao redor de 5 anos, tá ok? Nós devemos fazer uma revacinação. E revacinar quem? As mesmas 100 vacas. Se agora nós vacinarmos as mesmas 100 vacas, a chance de proteger aquelas 30 será de 70%. Ou seja, nós aumentamos a proteção agora do rebanho de 70% para 91%. Se nós fizermos mais uma revacinação, a gente consegue chegar até 97%, 98% de proteção. Então, por isso a importância da gente ir revacinando e conseguindo, então, ter uma cobertura vacinal e proteção dentro do rebanho mais alta. Esse que é o princípio da revacinação. Por isso, a gente também tem que revacinar 100% das vacas. Interessante. Ô Anderson, esse assunto dava para a gente ficar conversando aqui mais uns 10 minutos, né? Mas você sabe que nosso tempo é apertadinho, então queria agradecer muito a sua participação aqui, informação extremamente importante para todo mundo, para todo produtor que ganha lida na vida de gado, e dizer que a gente é parceiro aqui na divulgação dessas notícias, viu? Abração para você, Anderson, até a próxima. Abração, Sidney, muito obrigado, um abraço a todos os telespectadores. Obrigado. E veja a seguir. Aqui no mercado caseiro, o Dia dos Pais foi melhor até do que era esperado e o consumidor brasileiro continua animado. O comprador estrangeiro não para de mandar navio para carregar e agora o preço lá fora até está caindo menos. E juntando tudo, o resultado é que a nossa Praça Boiadeira segue firme na subida da ribanceira. Não vai demorar nada e o Terra Viva DBO na TV já vai estar de volta. Aguarde. Com o calendário andando ligeiro, estando já quase chegado no meado de agosto, o que tem para ser contado é que o mercado pecuário continua embicado do rumo de subida da ribanceira. Agora já numa toada mais compassada, sim, mas que ainda assim está perfeitamente no gosto do amigo boiadeiro brasileiro, né? E sem ter medo da repetição, quando isso é necessário, como agora, a gente faz mais uma vez a recordação de que o motivo principal desta situação atual é a conjuminância entre o aumento na demanda por carne e o esmagrecimento na oferta de gado terminado. Aqui no nosso próprio terreiro, o açougueiro ainda está terminando de contar o dinheiro apurado nesta semana por conta do movimento do Dia dos Pais, comemorado no domingo passado. Mas já deu para ver que o resultado foi melhor até do que era o esperado. E com o comerciante varejista precisando já renovar o estoque de mercadoria na Câmara Fria, no setor atacadista de carne com osso, na Praça Paulista, a carcaça casada de boi inteiro fechou esta segunda-feira, sendo negociada a R$ 15,10 o quilo, ou 0,7% a mais do que no começo da semana passada. No mesmo período considerado, a carcaça especial de porco encareceu 4,2%, para R$ 12,30 o quilo, enquanto o frango médio subiu 3,7%, falando sempre em preços de atacado, né? Por outro lado, depois de ter registrado o melhor resultado da história no mês passado, a exportação continua em grande animação agora em agosto, sendo que o volume de carne bovina in natura embarcado daqui e lá para o estrangeiro, do dia 1º até a última sexta-feira, já estava somando 71.400 toneladas. A média diária foi de 10.200 toneladas, com um aumento de nada menos que 26,6% em relação ao período correspondente de 2023. Já a cotação do produto brasileiro lá no estrangeiro continua largada na descida da ribanceira, né? Ficando agora na média de 4.421 dólares por tonelada. Claro que isso não serve de consolação, mas repare a companheira fazendeira que, na mesma comparação, isso representa uma queda de 2%,
bem menor do que os tombos registrados nesses meses recentemente passados, né? Pois então, pondo num tacho tudo o que foi falado e tirando com a escumadeira só a nata, fique a companheira fazendeira informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, mais uma vez, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi encabeçada agora pelo estado do Rio de Janeiro, onde o boi foi levantado para R$ 227 para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 235 e a fêmea para R$ 220. Dourados foi no mesmo trieiro, com o boi passando também para R$ 235 e a vaca para R$ 222. Em Três Lagoas, a fêmea aumentou para R$ 215. No Triângulo Mineiro, o macho só sai se for por pelo menos R$ 225. No norte do Tocantins, a vaca avançou para R$ 190. E no oeste do Maranhão, o preço novo da fêmea é R$ 182. Quando eu estiver descansado da obrigação, depois dessa viagem, eu vou passar uma tarde inteira sentado na beira do ribeirão, com o pé dentro d'água, pensando bestagem, guardando pouca mágoa e nenhuma dor no coração. Eu estou levando a lida com muito rigor e isso é bobagem. Eu quero ter menos compromisso com o serviço para poder dar mais valor para a liberdade. Porque eu não quero ver a vida perder o vício enquanto eu fico escravo da saudade. Esta prosinha rimada que acabou de ser recitada é mais uma das tantas que eu escrevi, que eu até já perdi a conta de quantas foram, né? Na intenção de contar um pouco das belezas que eu vi e das coisas boas que eu vivi desde que eu comecei a correr mundo no chão deste nosso sertão sem fundo. Aí, apesar da pobreza das rimas por causa da nobreza da intenção, muita gente gostou e pediu mais. E foi então que a gente tomou a decisão de publicar. O resultado foi a minha série Versinhos de Caipira, hoje formada por estes 4 livros que estão aparecendo aí na fotografia. E se o amigo ou amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou todos de uma vez, podem me telefonar diretamente no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Trazendo na testa suada o poeirão da estrada e tendo a satisfação de ter feito o serviço direito, a gente vai terminando mais esta empreitada e fazendo a despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, nos nossos novos horários, às 6h30 e às 10h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.